Quero saudar todos com graça e paz em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler mais versículos, mas eu quero que fique ali exposto o versículo 9 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Eu quero que você leia ali na parede comigo: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, não, continua lá, fiel é Deus, pela qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou ler de novo: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ler uns textos agora para que você compreenda. Nós, no corpo pastoral, nós chamamos atenção para um tema que nós queremos estar desenvolvendo na igreja, que é crescendo em intimidade com Deus. Vários temas vão estar ligados a esse tema da intimidade com Deus em alguns cultos. E vamos abrir aí mesmo em Coríntios capítulo 1, versículo 4, vamos começar no 4. Paulo está orando, está fazendo uma declaração de ações de graças. Ele diz: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça que me foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo, preste atenção nessa expressão, em tudo fostes enriquecidos nele. Em tudo fostes enriquecidos nele. Talvez você não saiba o quanto você é rico, mas a Bíblia diz que você é. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que nada falte. E agora o versículo 9, o qual também, aliás, 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero que você leia comigo também Êxodo capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, versículo 11 diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Eu quero que você grave essa expressão: fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés falava face a face, como alguém fala com o seu amigo. Salmo 27, versículo 4. É outro texto que fala da intimidade com Deus. Capítulo 27, versículo 4, Davi está dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Uma coisa eu peço ao Senhor. Ele toma uma decisão para todos os dias da sua vida. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Vamos ler. Olha o que diz esse texto: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu pacto. Tem uma tradução que eu gosto mais, diz que a intimidade do Senhor
é para aqueles que o buscam, aos quais ele vai ensinar o jeito certo de viver. Quanta coisa, né? Tiago, capítulo 2, versículo 23, tem mais uma referência à intimidade com Deus, falando sobre Abraão. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, ou em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E foi chamado amigo de Deus. Um dos temas mais importantes que você pode viver na sua vida é um tema da intimidade com Deus. Mas eu preciso melhorar o que eu acabo de dizer. A intimidade com Deus não é apenas um tema, mas é a essência mais importante que você precisa viver na sua vida. Você foi chamado para viver uma vida de comunhão com Cristo. O texto de 1 Coríntios 1,9 diz: fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Intimidade com Deus, deixa eu repetir, é a verdade mais importante da sua vida. E não é uma verdade mais importante para os pregadores, para os pastores, para os missionários, é o tema mais importante para qualquer homem e qualquer mulher que vive na terra. Eu estou dizendo a vocês que nós fomos criados para termos intimidade com Deus. O primeiro Adão, ele falhou quando ele perdeu a intimidade com Deus. A Bíblia diz que Deus o visitava na viração do dia. Ele caminhava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E ao ter intimidade com Deus, as coisas iam bem. Mas este homem perdeu a intimidade com Deus. E o homem, quando perde a intimidade com Deus, ele começa a criar todas as religiões possíveis, porque ele perde aquilo que é a essência para o qual ele foi criado. O coração humano é uma fábrica de ídolos, porque o ser humano foi criado para ter intimidade com Deus. Jesus Cristo, quando vem ao mundo como humano, ele é o Filho do homem, ele traz uma cultura do céu para nós, mas ele traz uma cultura para ser verdadeiramente humano. Sabe qual é a maior característica de Jesus Cristo? É que Jesus Cristo tem intimidade com Deus. Seu ministério é um ministério para Deus. Os discípulos procuravam Jesus muitas vezes, ele estava tendo intimidade com Deus. Eu sei que quando eu falo esse assunto, você fala, ele estava orando. Eu quero libertar um pouco você dessa palavra, eu estava orando, porque tem muita gente que ora, mas não tem intimidade com Deus. Ele ora só para pedir coisas. Ele vive só procurando o bolso de Deus, nunca o coração de Deus. Jesus orava tendo intimidade com Deus, intimidade com o Pai. Era uma vida de relacionamento, era uma vida de crescimento. E Jesus trouxe essa cultura para nós. E com isso eu quero começar a dizer algo. Eu estava começando meu ministério em Maringá, e eu me lembro que eu estava muito sedento por uma ação de Deus. Tinha uma igreja, era muito pequenininha. As pessoas, assim, no teto tinham umas luzes quase apagando, então o culto era bem escuro. Quando eu cheguei lá, as pessoas dormiam no culto, e alguns roncavam, e aí acordavam o outro do lado. E roncava alto mesmo. Você imagina o que era uma igreja assim, eu sedento por algo novo de Deus. Eu era muito convidado para falar para o congresso de jovens, muitos até hoje me lembram de coisas que eu falei. Eu estava num congresso, num sínodo, lá do sínodo daquele presbitério de Assis, muito grande, muitos presbitérios. E Deus estava me usando muito forte lá. E era uma sexta-feira e algo inquietou no meu coração, eu disse para a liderança, eu preciso voltar rápido para Maringá.
Eu acho que tudo que eu tinha que falar aqui eu já falei. Eu tinha falado já umas 4 ou 5 vezes. Eles exploravam bastante. Eu falava com aquela garra incrível, né, de jovem. E eu lembro que eles entenderam. E eu não sabia por quê. Quando eu cheguei em Maringá, era noite, sexta-feira, eu recebo um telefonema do pastor Paulo Bonelli. Ele disse: olha, que bom que eu te achei. Amanhã de manhã está passando aqui em Maringá um homem que está indo para a Índia. Ele vai falar num congresso para 50 mil pastores. Este homem é um argentino, um homem cheio de Deus. E eu estava orando para que eu conseguisse achar você para vir aqui. E eu fui. E aquele homem trouxe uma mensagem sobre esse níveis de intimidade com Deus. E ele falou dos discípulos. Aí ele falou muito de João, que tinha uma intimidade maior com Jesus do que os outros. Eu sei que o impacto foi tão poderoso que eu não consegui quase levantar da cadeira. E depois ele chegou para mim e disse: eu passei por aqui, falei por uma multidão aqui, mas eu queria dizer profeticamente que eu vim aqui para falar para você. Você que precisava ouvir o que eu falei aqui. Eu disse: é mesmo? E aí eu fui almoçar com ele, e esse homem me disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele disse: o que Deus mais está procurando hoje no mundo é homens e mulheres para quem Ele possa revelar os segredos do seu coração. E aquilo mudou toda a minha história. Com meia hora que eu estava com aquele homem, ele respondeu todas as perguntas que eu havia feito nos últimos 10 anos, sem eu ter feito nenhuma para ele. Hoje, quando eu faço essa leitura, eu vejo que eu estava diante de um homem que tinha intimidade com Deus. E aquele impacto alterou a minha vida e alterou a igreja. E é muito impressionante isso. Eu estou contando essa história para dizer de uma outra segunda história, né? Há um mês e meio atrás, mais ou menos, vocês viram que eu fui ao Paraguai. Eu resolvi chegar um dia antes. Eu ia pregar na sexta e no sábado. Aí eu cheguei para quinta, para ficar durante o dia quinta lá. Chegou na hora do almoço, tinha um pastor que havia estudado na Palavra da Vida aqui no Brasil, um paraguaio, pastor de uma rede de oração para o país. Estão fazendo uma revolução no país, mudando a própria estrutura da nação em Deus. Fiquei tão impressionado. E ele me contou deste pastor que estava falando ali na sexta-feira. Eu ia falar no sexta e no sábado. Na quinta era ele o dia todo. Ele disse: você precisa ouvi-lo. Quando ele falou várias palavras, eu falei: eu vou ouvi-lo. E eu acabei ouvindo aquele irmão da Bolívia. Foi uma revolução para a minha vida. Uma revolução. Por quê? Porque é o que eu estava procurando. Eu disse: Senhor, o Senhor me traz de lá aqui para falar e me dá uma mensagem dessa. Este homem criou uma rede em toda a América Latina, chamada Rede de Igrejas com Intimidade com Deus. Irmãos, vocês não imaginam a revolução que isso está causando nas igrejas em toda a América. Rede de oração, de intimidade com Deus. Ele contou para mim o testemunho dele. Ele disse que ele achava que a igreja precisava orar muito. Ele levou a igreja à oração, intercessão, e a igreja não se movia, não andava, não avançava. Aí ele resolveu buscar a Deus, disse: Senhor, o que está errado? E aí Deus começou a mostrar para ele que eles oravam muito baseado nos problemas da igreja. As reuniões de oração eram cheias de pedidos e pedidos e pedidos e pedidos e pedidos e pedidos e mais pedidos. E as pessoas não tinham oração para conhecer Deus. Não que está errado pedir, mas o problema é que só pediam. E aí Deus mostrou para ele que o grande segredo do avivamento é que nós precisamos ter intimidade com Deus. E quando ele disse isso, é como se você abre um universo, uma janela, e abriu na minha vida uma janela nova. Foi tão tremendo que eu lembrei dos moravianos.
E a vida toda eu preguei que os moravianos tinham uma reunião de oração que durou 100 anos. Eu estou errado. Eles não tiveram uma reunião de oração que durou 100 anos. Eles tiveram uma reunião de oração de 100 anos com intimidade com Deus. Essa foi a diferença. O segredo dos moravianos é que eles tinham intimidade com Deus. Aí eu comecei a procurar esta vida de intimidade com Deus neles. Aí eu olhei para os grandes avivamentos e fui descobrir o que Deus fez em Gales, que foi uma revolução no avivamento em Gales, através de um jovem chamado Evans Roberts, com 13 jovens da igreja. Deus fez uma revolução que mudou um país e mudou e afetou o Reino Unido e afetou os Estados Unidos. Em 1904. E se você vai estudando a vida deles, você descobre qual o segredo deles. Sabe qual o segredo? Intimidade com Deus. Aqueles jovens cresceram tanto em intimidade com Deus, e tanto intimidade com Deus, então intimidade com Deus, que houve conversões. Uma semana houve 50 mil conversões. A glória de Deus foi tão poderosa em Gales, só para vocês entenderem. Evans Roberts, ele trabalhava nas minas de carvão. O poder de Deus veio tão forte de conversões que eles tiveram que reeducar as mulas, porque elas não entendiam mais o que eles falavam. Pararam de falar palavrões. Os times de futebol de Gales não podiam mais marcar jogo no domingo. E Gales é bom em bola. Eles tiveram que marcar dia de semana, porque no domingo o povo ia para servir a Deus. O impacto. Sabe qual é o segredo? Intimidade com Deus. Oração como intimidade com Deus. Domingo eu estava aqui na igreja e a hora que o louvor estava fluindo de uma forma tão tremenda, eu comecei a orar, pedi, Senhor, eu tenho que pregar no domingo que vem, encha o meu coração de uma palavra nessa direção. Interessante, bem no momento do louvor, eu estava dizendo assim, estou igual Eliseu, na hora que entra o louvor e a adoração, eu ouço muito que Deus fala pela sua palavra. E meus olhos se abriram para a palavra. E nesse abrir vieram esses textos, começaram a pular dentro da minha cabeça e dançar dentro de mim. Porque Deus estava dizendo, qual o segredo de Abraão? Abraão se tornou meu amigo. Meu amigo. Eu pensei, qual o segredo de Noé? Intimidade com Deus. Era um caminhar com Deus. Qual o segredo de Davi? Homem que errou tanto. Mas Deus disse, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Ele disse, eu não tenho ninguém na terra e não tenho um bem maior no céu do que a ti. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, eu quero viver na tua presença todos os dias da minha vida e contemplar a ti mesmo. Já pensou o que é intimidade? Deus diz, eu encontrei alguém segundo o meu coração. Eu encontrei alguém segundo o meu coração. E em Tiago você lê que Deus chamou Abraão de meu amigo. E Daniel, sabe qual é o segredo de Daniel? Intimidade com Deus. Eu fui à Coreia. Eu queria descobrir qual o segredo dos coreanos. Eu descobri algo. O segredo da Coreia não é só oração, é oração com intimidade com Deus. Você sabe, quando você vai para esses lugares todos e vê o que Deus está fazendo. Eu vi o testemunho desse pastor Justiniano. Ele disse que quando ele começou a viver essa vida como pastor, de intimidade com Deus, a igreja dele cresceu 10 vezes mais em 5 anos. Deixa eu falar de novo para você acreditar. 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Ele disse, enquanto só nós orávamos, não, mas quando nós descobrimos que podemos levar a igreja inteira a ter intimidade com Deus, nós descobrimos
que a igreja, 50% do que se fala na igreja é sobre uma vida de intimidade com Deus, porque nós fomos criados para isso. Ele disse, agora vocês não podem ter intimidade com Deus para que a igreja crescesse, vocês têm que ter intimidade com Deus porque foram criados para ter intimidade com Deus. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Bem, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando você vai descobrindo essa vida de intimidade com Deus, você descobre que nessa intimidade com Deus você tem saúde, nessa intimidade com Deus você tem equilíbrio, na intimidade com Deus você tem energia, na intimidade com Deus você tem força, na intimidade com Deus você tem alegria. Por quê? Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. A intimidade com Deus tem cura, a intimidade de Deus tem saúde, a intimidade com Deus tem estratégia. Quando um conselho de uma igreja, pastores e conselho têm intimidade com Deus, eles descobrem as estratégias de Deus para agir na cidade e no lugar onde está. Homens e mulheres que têm intimidade com Deus descobrem as estratégias de Deus. Comerciantes, profissionais que têm intimidade com Deus descobrem estratégias de Deus para os seus negócios, estratégias de Deus para o seu trabalho, estratégias de Deus para a sua empresa. A intimidade com Deus move você em direção ao jeito de Deus, o ponto de vista de Deus para fazer o que Ele quer fazer na igreja, na sua vida e na sua família. Pais e mães com intimidade com Deus impactam seus filhos para que eles tenham intimidade com Deus. Filhos que têm intimidade com Deus impactam seus pais, seus amigos, sua escola, seu mundo. Esse é o segredo. E esse é o segredo que Deus espera e quer de cada um de nós. É a intimidade com Deus que traz glória e fogo na igreja. Você imagina uma igreja vivendo essa realidade de intimidade com Deus 24 horas por dia. Intimidade com Deus não é uma hora, é o tempo todo. E esse texto pulou lá no meu coração, quando a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9, começa antes dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E sabe que diz lá em, 6, 9, de Deuteronômio, diz assim, quando é que isso tem que acontecer? Sabe, ao acordar, quando? Ao deitar, quando? Ao andar pelo caminho. Podia colocar ali, quem está lá em cima, coloca para mim, Deuteronômio capítulo 9, capítulo 6, versículo 9. Preste atenção nesse texto, porque esse texto diz que é o tempo todo. Sabe o que eu quero dizer para você? O tempo todo. Ao andar pelo caminho, ao assentar na mesa, ao acordar, ao deitar, em todo o tempo. Vamos ler isto. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Quantos de nós temos tido comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, quando você acorda? Quantos têm meditado na palavra de Deus quando vão dormir? Tem gente que dorme pensando nos problemas, daí tem pesadelo e acorda pensando nos problemas. Sabe o que Deus quer que você faça? Que você tenha intimidade com Ele ao dormir, ao acordar, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao sentar, ao levantar. Sabe qual é esse tempo? O tempo todo. Vou dizer uma coisa para você. Ou você vive isso, ou a sua vida vai ser uma frustração como ser humano. Isso eu estou falando para todos. Uma vida sem intimidade com Deus é como um peixe fora d'água. Já viu um peixe fora d'água? Não. Ele pula muito. Por quê? Porque você foi criado para Deus. Sem intimidade com Deus,
Você pode ser igual aquele filho mais velho da parábola de Jesus. Ele diz, há tanto tempo estou convosco, há tanto tempo estou aqui, e o Senhor não me deu nem um cabrito. E o pai disse, você não entendeu nada, tudo que é meu é seu. Ele não tem nem intimidade com o pai, não tem intimidade nem com os direitos que ele tem. Até o que ele tem que receber, ele não sabe, porque ele não sabe ter intimidade com o pai. O outro que foi, tinha mais intimidade com o pai longe do que ele que estava perto. O outro reconheceu, eu preciso voltar para o meu pai, porque junto com o meu pai eu tenho o que eu preciso. E Jesus está deixando muito claro que uma vida sem intimidade, você pode ser um religioso que faz um mundo de coisas, mas não conhece Deus. Jesus deixou uma coisa muito clara, ele disse que um dia vai chegar gente com ele, poderosa, viu? E vai dizer, em teu nome nós expulsamos demônios. Ó, veja, poder, hein? Conhece gente que tem, eu sou poderoso, expulso o demônio. Fizemos maravilhas em teu nome. Fizemos milagres. Fizeram. Sabe o que Jesus vai falar para ele? Não vos conheço. Como pode? Ele era capaz de orar em nome de Jesus e fazer milagre, mas não tinha intimidade. E tem mais um problema, você vai ter que sair, não pode nem ficar aqui. Aqui é lugar de comunhão. Gente, é um alerta nesta noite que nós precisamos de intimidade e precisamos crescer. Eu aprendi com esta colocação desses irmãos lá algo muito interessante, que nós temos 4 passos que a gente tem que dar. O primeiro é relacionamento. Relacionamento é o seguinte, todos vocês têm relacionamento com Deus. Deus abriu o caminho, não depende de você, depende de Deus. Deus tem relacionamento com você, você pode buscar a Deus, você pode orar, você pode entregar-se a Deus. Todos vocês têm um nível de relacionamento com Deus. Relacionamento é uma porta que Deus abriu para nós em Cristo, por sua graça. Então, continue tendo relacionamento com Deus, por causa do que Deus fez. Mas você precisa ir além e dar mais um passo. E o segundo passo é comunhão. Grave isso, se você quiser anotar. Relacionamento, comunhão. Comunhão. O que é comunhão? Comunhão aí você desenvolve. Comunhão é você começar a decidir o que você vai fazer para andar com Deus. É acordar, aí você precisa de disciplina. Eu quero ter comunhão com Deus, andar pela rua tendo comunhão com Deus. Eu vi lá esses irmãos falando, achei tão impressionante isso, você consegue até jogando bola ter comunhão com Deus. Já pensou nisso ou não? Quer dizer, tudo que você fizer, você pode crescer em comunhão com Deus. Comunhão com Deus é um modo de viver, ao deitar, ao sentar à mesa, ao levantar, ao andar pelo caminho, é de um lugar para o outro, todo o tempo. Essa comunhão é aquilo que Davi disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. É aquilo que Jesus disse a Marta e a Maria. Por que te preocupas com tanta coisa? Tão pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Comunhão. Comunhão você escolhe. Comunhão você decide. Comunhão você deseja. Comunhão você busca. Comunhão faz você chegar antes do culto para ter comunhão com Deus. Comunhão é você participar dos projetos de oração e crescer esses projetos, mas para que você desenvolva a comunhão. Comunhão tem a ver com frequência. Comunhão tem a ver com intensidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Intensidade. Frequência. Buscarei o Senhor todos os dias da minha vida. Frequência. Paulo diz, não cesso. Frequência. Orai sem cessar. Frequência.
Intimidade, comunhão, portanto, é um crescer em intimidade. Tem a ver com frequência, tem a ver com intensidade de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com toda a tua força, com todo o teu ser, é a totalidade da vida. Não são aquelas orações assim sem nada. Você sabe o que eu estou dizendo para você? É que não dá tempo, mas se você pensar pelo menos isso, você mesmo vai procurar. Os profetas, todos os profetas alertaram o povo para voltar para ter intimidade com Deus. Você quer uma prova? Uma hora lê depois o profeta Isaías, capítulo 1. Deus diz assim para eles: olha, o boi conhece o seu possuidor. Puxa. O jumento conhece o dono da manjedoura. Mas o meu povo não tem mais intimidade, né? Meu povo não me conhece. Sabe o que Deus diz lá? Vocês podem até multiplicar as suas orações, que eu não vou ouvir. Sabe por que eles tinham intimidade com o pecado e não com Deus? Os profetas eram pesados. Quer dizer, se eu chegasse lá para Israel, você tem que orar mais. Deus falou, olha, pode orar mais, mas eu não vou ouvir. Não é de oração que eu estou precisando, eu criei um povo para ter intimidade com a minha vida, com a minha santidade. Eu chamei vocês para Cristo. Aí sim você pode orar. Mas não é excesso de religião que vai funcionar. É uma vida de entrega. Comunhão é dizer, Senhor, purifica-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me dos meus pecados, Senhor, liberta do que eu tenho sido, para que Tu sejas em mim e a vida de Cristo se manifeste em mim. Comunhão é entrega permanente. É preciso crescer em comunhão. E vocês não podem terminar este ano com a mesma comunhão do ano passado. Você tem que saber que este ano você tem que ter mais comunhão com Deus do que o ano passado, senão você não está crescendo. Crescer é crescer em comunhão. Crescer em comunhão tem a ver com a palavra, em deixar-se curar pela palavra de Deus. Tem a ver com o Espírito Santo, né? Isso é comunhão. Frequência e intensidade. Mas você não pode ficar só no nível de comunhão, você tem que dar mais um terceiro passo, que é a adoração. Intimidade com Deus tem a ver com uma vida de adoração. Não apenas adorar no culto, mas ter uma vida de adoração todos os dias. O culto de adoração não pode terminar quando o louvor termina, a vida de adoração continua depois do culto. Ele atravessa a noite e você termina adorando e acorda adorando. E se você tiver insônia, acorda à noite adorando. E se for o diabo que está querendo fazer você ficar acordado, ele vai querer que você durma, porque você vai acordar adorando a Deus. Então você já deu uma rasteira no diabo. Adore a Deus em todo o tempo. Uma vida de adoração, um andar de adoração, um caminhar de adoração, tudo para a glória de Deus. O tempo todo. Uma vida de adoração. Isto que é a intimidade. Eu tenho desafiado muitas pessoas, já alguns que estão me ouvindo, um pouco ali ou aqui. Eu gostaria de ver grupos de louvor com uma grande intimidade com Deus, desse jeito que eu estou falando. Eu queria saber o que ia acontecer no culto, na hora que ele subisse aqui neste altar. Eu tenho certeza que o céu não ia nem descer, porque já estava no céu mesmo. Já seria uma invasão da glória de Deus. Seria um Shekinah. Entende? Quantas vezes eu já vi gente no louvor que tentando fazer a igreja andar, porque a igreja não está andando na intimidade com Deus, tem que fazer entrar na intimidade.
Quando a gente chegasse todo mundo aqui na intimidade, o mundo vai sair correndo. O que acontece nessa igreja? Não, é a glória de Deus. Isso é intimidade. Púlpitos têm que ser de homens com intimidade com Deus. 2 pregadores podem falar a mesma coisa. Uma causa um impacto na sua vida, outra não causa nada. A verdade é a mesma. Mas quem tem intimidade com Deus, toca você com a totalidade do ser. Essa é a diferença. Intimidade com Deus faz que quando você lê a Bíblia, você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Algo acontece. Algo acontece. É impressionante que a vida se torna vida lá em casa. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Estou falando, tudo muda. E nós temos que ser um impacto de Deus nas nossas vidas, nossos filhos, nossos netos. Eu estou começando a ministrar meu neto, o Davi. Disse, Davi, sabe o que você mais precisa? É crescer tendo intimidade com Deus. E eu achei tão bonito quando ele disse assim, eu oro todo dia. Eu disse, eu vou te ensinar mais do que orar, você tem que orar sendo amigo de Deus. Aí é o último passo. Veja o que eu falei, relacionamento. 2, comunhão. 3, adoração. E 4, amigo, amizade. Você se torna amigo de Deus. Abraão, meu amigo. Você vê o tanto de trabalho que tinha Moisés, né? Liderar um povo daquele tamanho, mas sabe o que ele fazia toda tarde? Subia, falava com Deus face a face, e Deus disse, meu amigo. Conversava com um amigo. Era um amigo. Você encontra uma amizade de Deus tão grande, Moisés, tem um dia lá que ele deu até conselho para Deus. Ele falou, Deus, acho que você não devia fazer desse jeito não, desse jeito aqui é melhor. Intimidade, amizade, hoje que eu estou falando, amizade. Jesus disse para os discípulos, eu já não vos chamo servos, mas amigos. Por que amigos? Porque o servo não sabe o que sabe o seu Senhor, o amigo sabe. Nós precisamos de pastores, de presbíteros, presbíteras, pastoras, líderes, de jovens que tenham amizade com Deus. Quando você tem amizade com Deus, você sabe o que o amigo quer. A sua oração muda. Dá para entender? Você vai orar, mas a sua oração agora é de amigo. É de intimidade. Por isso que o meu tema hoje é crescendo em intimidade. Pais e mães, levem seus filhos a serem amigos de Deus. Sabe, minhas orações têm mudado. Eu não oro mais assim, Senhor, que todos meus filhos e netos e minhas gerações sejam crentes em Jesus Cristo. Eu digo, Senhor, que a minha família produza uma geração após geração de homens e mulheres com intimidade contigo. O que eu mais quero que os meus filhos tenham é intimidade com Deus. O que eu mais quero que os meus netos tenham intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, eles não serão bem-sucedidos na terra. A gente foi criado, nós viemos a este mundo para ter intimidade com Deus. Vou dizer algo para você, intimidade com Deus nos rejuvenesce. A intimidade com Deus nos renova. A intimidade com Deus renova a minha saúde, renova os meus pensamentos, remove o meu psíquico, renova a minha alegria. A intimidade com Deus renova tudo. Eu quero aprender isso, eu quero praticar isso. Nesta noite eu quero desafiar você a fazer isto. Amém?
Eles sempre dizem lá que nós precisamos de determinação, disciplina, decisão, determinação, disciplina e dedicação. Aí eu coloquei mais 5. Decisão, determinação, disciplina, dedicação e desprendimento. Aí a doutora Devaneira me deu mais que eu gostei mais ainda dele. Sabe qual é? Desejo. Eu concordo hoje com isso. Primeiro você tem que desejar. Você deseja mesmo? Porque se você não tiver desejo, não vai ter disciplina. Você deseja Deus na sua vida em totalidade, você deseja isso. Aí você decide. Agora, decidir, tem que determinar. Aí você tem que disciplinar. Quantas horas por semana você vai começar a ter horário para intimidade com Deus, além de viver o tempo todo? Disciplina. Eu não tenho tempo. Fala com Moisés. Ele tinha que liderar 600 mil homens, e mais de 3 milhões de pessoas. E ele tinha tempo. Para Deus ele tinha, porque ele não tinha tempo para o povo. Intimidade com Deus. Fale com Jesus. 3 anos e meio, disse, terminei a obra que me deste para fazer, Pai. Tudo feito. Puxa, 3 anos e meio. A gente não faz o que Paulo disse, uma coisa faço. Davi disse, uma coisa peço, Senhor. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Decisão, disciplina. Agora você tem que se dedicar. Ministérios no mundo. Pode agora, à luz do que eu falei, pode procurar. Todos que deram certo. Descobriram o caminho da intimidade com Deus. Estou ouvindo falar aqui de missões hoje. Qual o segredo de Hudson Taylor? Pregou. Nada. Um dia ele descobriu que na intimidade com Deus funciona. E o Senhor começou a fazer através dele. Esse é o segredo. Eu vou dizer para vocês, para mim, essa é a chave do avivamento. Eu sempre dizia, Senhor, qual é a chave do avivamento? Essa é a chave. Então tem uma coisa, entre acreditar, falar e fazer, é outra coisa. Estamos prontos ou não? Se você quer mudar a sua vida, seu lar, seus filhos, seus netos, as gerações futuras, então está na hora de você assumir o seu lugar em Deus. Fomos chamados, fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, toca cada vida nesta noite. Que o teu Espírito complete a obra em cada coração. E que ninguém nesta noite saia do mesmo jeito, sem tomadas de decisões, sem ter o seu coração incendiado por um novo nível de intimidade com Deus. Pai, eu quero pedir como um pastor jubilado nesta igreja e na IPI do Brasil, dá-nos pastores com intimidade com Deus. Dá-nos pastoras com intimidade com Deus. Pai, dá-nos presbíteros e presbíteras, homens e mulheres com intimidade com Deus. Dá-nos uma liderança de jovens, de adultos, de diáconos e diaconisas com intimidade com Deus. Senhor, dá-nos habilidade para que as próximas gerações dessa igreja seja de um povo mais de intimidade com Deus do que foi a nossa geração. Dá-nos, Senhor, alguém que escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ó Espírito do Senhor, toca a vida do teu povo. Abençoe nossos filhos, netos e netas, em todas as gerações. Eu quero orar pelos jovens, Senhor,
que as nossas jovens tenham maridos que tenham intimidade com Deus como prioridade em suas vidas. Que os nossos jovens encontrem esposas que tenham intimidade com Deus como prioridade de suas vidas. Porque encontrar uma esposa, encontrar um tesouro de Deus e ter o favor do Senhor, é o que diz a tua palavra. Que os nossos jovens, Pai, tenham coragem de orar, que o Senhor lhes dê um marido ou uma esposa, que seja um homem ou uma mulher que te amem mais do que a eles mesmos. Porque assim teremos uma igreja firme, forte, e gerações futuras, abaladas pelo Teu Espírito. Estaremos prontos para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Senhor, revoluciona a nossa forma de pensar. Liberta-nos, Senhor, de uma forma pequena de pensar e dá-nos a forma do céu para pensar como o céu pensa. Não nos deixe limitar o que Tu podes fazer na igreja nesta geração. Faça-nos pensar com as Tuas possibilidades. Dá-nos líderes, Senhor, que sejam homens, mulheres, jovens, adolescentes, com intimidade contigo. Senhor, arranca de nós tudo que está atrapalhando esse crescer em intimidade. Tira de nós as ervas daninhas dos jardins do nosso coração e da nossa mente e das nossas emoções. Limpa-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, pelo sangue do Cordeiro, pela vida crucificada de Cristo e pelo poder da palavra, e dá-nos a chave de um tempo novo. Nesta noite, revoluciona, Senhor, nosso coração com Tua graça. E quando cada pessoa hoje colocar o seu rosto no seu travesseiro, ele saiba de dizer como Davi, que o seu travesseiro conhece as suas lágrimas de comunhão com Deus, de adoração, de intimidade com Deus, de desejos de ver Deus fazendo algo grande em sua família, em sua vida, em sua igreja, em sua cidade, em seu país. Senhor, coloque colírio nos olhos para que vejamos as coisas do Teu ponto de vista nesta noite, mais uma vez. Encha-nos do Espírito Santo. Para a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós oramos. Quem crê diz amém. Se você quer dizer assim, Senhor, muda, eu quero mudar de nível, eu quero dar um passo a mais. Fique em pé. Pastor Ricardo.